Agora sim, às 8h22, vamos então à primeira entrevista, a primeira participação ao vivo de hoje. Quem está aqui no estúdio com a gente é o advogado Danilo Zaninello. Hoje, ele, que está se tornando sócio da gente, falando sobre redução de carga tributária. Legal. É um assunto que interessa para quase todo mundo, né, Danilo? Exceção aí a quem for doido e gostar de pagar, fazer questão de pagar imposto. Hoje, o Danilo aborda a tese da exclusão do ICMS e do ISS, da base do PIS e da COFINS. Na prática, como eu falei, trata-se de uma possibilidade de redução de carga tributária. Como é que é isso, Danilo? Olá, bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia aos ouvintes. São duas teses bastante semelhantes, né? Alguns chamam de teses irmãs, porém ela tem alguns pontos diferentes. Vamos falar primeiro do ICMS, depois certo. A gente trata do ISS. O ICMS é um pouco mais complicado, mas depois que a gente conseguir esgotar esse tema, fica mais simples até das pessoas entenderem o que é o ISS. Bom, ICMS é um imposto onde toda mercadoria transferida dentro dos estados é paga. O PIS e COFINS é um imposto pago com base na operação financeira. Obviamente, quando tem mercadoria, também incide-se o PIS e a COFINS. A grande questão é, quando emite-se uma nota fiscal, nós teríamos ali a cobrança do ICMS sobre o valor total da nota e sobre o mesmo valor total também cobraria-se o PIS e a COFINS. A tese nasceu ao ponto em que foi discutido o seguinte. Um exemplo, tá? Temos uma nota de R$100 onde paga-se 18% de ICMS. Certo. Seria injusto ao contribuinte pagar o PIS e a COFINS sobre os mesmos R$100, já que R$18 já seria direcionado ao fisco. Então ele não teria um proveito econômico sobre os R$100. E aí começou-se essa discussão. Entendi. E no caso do ISS? O ISS é bastante semelhante. O ISS é com relação à prestação de serviço. Né? Então, seria a mesma forma. A prestação de serviço, geralmente as prefeituras variam entre 2% e 5%. Né? A nota de R$100, vamos usar o mesmo exemplo, 5%. Então, o PIS e COFINS deveria incidir sobre R$95 e não sobre os mesmos R$100. Mas em se tratando de tese, já é possível ajuizar a ação para não pagar PIS e COFINS ou... Imagino, é possível não pagar ICMS e ISS? Não, seria para não pagar PIS e COFINS. Isso, na verdade não seria não pagar, seria uma redução na base do PIS e COFINS. Você não pagaria PIS e COFINS sobre o valor pago para esses impostos, né? ICMS certo. E ISS. Com relação à possibilidade de ajuizamento de ação, nós temos ações discutindo esses temas. As primeiras surgiram ali em meados de 2004, 2005. São ações bastante antigas. Porém, esse tema ganhou mais repercussão em 2017, quando o STF se pronunciou pela primeira vez com repercussão geral. Repercussão geral é uma decisão que o tribunal toma, que todos os juízes de instâncias inferiores devem seguir esse mesmo entendimento. Então, em 2017, né, para ser mais exato, em março de 2017, quando o STF se pronunciou acerca da possibilidade de exclusão, é que a tese começou a ganhar mais repercussão. E dali em diante vieram surgindo algumas outras discussões. O ISS ainda não foi pautado, ainda não tem previsão de decisão pelo STF, mas obviamente, como dentro ali das regras tributárias, ela segue o mesmo patamar do ICMS, né? Obviamente que para entidades diferentes que estão sendo pagas, mas ela ocupa a mesma posição da cadeia. Então a expectativa é bastante grande que o ISS siga o mesmo entendimento. Porém, em se tratando aí de justiça e de judiciário, a coisa pode se estender por longo tempo ou não. Existe uma expectativa por parte aí do mundo jurídico de que se resolva rapidamente. Bom, com relação ao ICMS, não há mais discussão se há a incidência ou não. Já está pacificado que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso já é pacificado. É possível ser feito, inclusive, administrativamente. Porém, administrativamente e judicialmente tem algumas diferenças. Administrativamente, nós devemos seguir as normas de orientação, né, da Receita Federal. Atualmente, a mais recente é a 1021, foi publicada, salvo engano, em junho do ano passado, e ela prevê a possibilidade de exclusão, sim, do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Esse ICMS é aquele destacado em nota, então é todo ICMS feito em uma nota fiscal, porque houve uma discussão com relação a qual ICMS seria.
Porém, para que você possa excluir esse ICMS na entrada, empresas optantes do lucro real também devem excluir o ICMS. Para excluir na saída, empresas do lucro real também devem excluir na entrada. Isso daria uma redução, obviamente variando o markup da empresa, mas uma redução do crédito entre 20% e 50%. Na via judicial é possível discutir-se apenas a questão da saída e não da entrada, até porque a decisão do STF, o processo que durou aí longos anos, nunca se discutiu a entrada. Essa questão só foi posicionada a partir do momento em que foi criada essa COSIT, né, que é essa norma da Receita Federal sobre a forma de utilização. E uma segunda questão do porquê judicializar e discutir isso, né? Porque algumas pessoas devem estar se perguntando, mas espera aí, se é justo na saída, também seria justo excluir na entrada? O fato é que o PIS e COFINS, embora exista uma cadeia, né, de saída e entrada entre as empresas, não funciona exatamente como o ICMS. O PIS e a COFINS, você pode tomar crédito a partir, de repente, de uma compra de uma empresa do Simples Nacional que não tem a saída de PIS e COFINS total. Eventualmente, até algumas despesas de prestação de serviço também pode-se tomar crédito de PIS e COFINS. Então, o PIS e COFINS ele nasce dentro da necessidade operacional de uma empresa. Então, seja através da contratação de um contador, de um advogado ou até compra de insumos, né, de materiais para se produzir uma nova mercadoria. Você falou de algo interessante aí, ó. Administrativamente e judicialmente. Estou entendendo, e você me desculpe desde já porque eu não tenho o mínimo conhecimento nem de contabilidade nem de direito tributário. Quando você diz administrativamente, o contador pode fazer isso para você e judicialmente tem que ser um advogado. Perfeitamente. Mesmo com uma decisão judicial, obviamente nós passaremos à fase administrativa a posteriori. As principais diferenças vão para as questões de quem operacionaliza isso. Administrativamente pode ser feito apenas por um contador, sem o acompanhamento de um advogado. Quais os reflexos desse tipo de ato? Administrativamente você precisa retificar os últimos 60 meses, ou seja, você vai recontabilizar as operações financeiras. Você vai apurar o crédito que foi pago a maior e aí você vai poder utilizar esse crédito nos próximos meses. Reflexo disso, quando você retifica a sua contabilidade, você zera o prazo prescricional para ser fiscalizado. Então, vamos falar aí o 70º mês que já estaria prescrevendo o prazo para que o fisco pudesse fiscalizar qualquer situação, você vai estar zerando e você vai dar mais 60 meses para ele. Essa é a primeira situação. A segunda situação, administrativamente não é possível atualizar o saldo pago a maior. Enquanto judicialmente você consegue não retificar as guias, você consegue reconhecer o seu saldo dentro de uma ação judicial e além de reconhecer o valor pago a maior, você consegue atualizar pela Selic. Então dá uma diferença bastante substancial entre o judicial e o administrativo, de pelo menos aí uns 30% de diferença de crédito. Meu Deus, 30%? Exatamente. Bem, então eu estou chegando à conclusão que cada vez que a gente conversa com o Danilo, que é bom a gente ter um contador e um advogado tributário a tiracolo. Né? Na hora que eu vou pagar, na hora que eu estou olhando ali a nota fiscal, na hora que eu começo a fazer conta, eu tiro um dos dois, eu tiro os dois, falei, e aí, o que eu faço? Ou não faço, ou faço. Danilo, você está sempre, o seu escritório, seus colegas também tributaristas, você tem notícias do setor, se estão sendo muito demandados em razão de tudo que você vem falando nas últimas semanas aqui com a gente, da possibilidade de redução de cargas tributárias, seja de categorias profissionais ou mesmo, neste caso aqui, de PIS e COFINS e sobre ICMS ou ISS? Olha, veja bem, nós estamos passando por um momento de recesso, né, financeiro. Então, obviamente, todas as empresas ainda estão se ajustando frente à inflação que houve aí nos últimos anos. Houve, de uma forma repentina, um acréscimo substancial dentro das bases salariais, né? Todos os salários foram reajustados em aproximadamente 10%, e o mercado demora um tempo para se ajustar. Sempre que fala na possibilidade de uma redução de despesas e principalmente eventualmente até numa tomada de créditos, obviamente há uma busca muito grande. Entretanto, também há, embora hoje são
menos em quantidade, aqueles empresários que ainda ficam um pouco receosos com relação a esse tipo de aproveitamento. Receio de retaliação do fisco, receio de eventualmente ter esse crédito glosado, né, que é futuramente haver uma apuração dos créditos e o fisco não reconhecer. Entretanto, há diversas ferramentas que se podem utilizar para prevenir esse tipo de situação. A retaliação é muito pouco provável, é muito remota, até porque já tornou-se bastante comum, né, esse tipo de operação. E com relação à questão de glosar o crédito, quando nós temos uma judicialização e temos um trânsito em julgado, que é uma decisão definitiva, há ali um juiz. Hoje o Poder Judiciário é quem mais detém força dentro do nosso país. Então, a partir do momento que o juiz determina e isso tem um trânsito em julgado, a Receita Federal não tem poderes de ir contra essa decisão. Então, ela deve acatar a decisão, sob pena, eventualmente ali, de estar, inclusive, infringindo a legislação, já que tem uma decisão definitiva sobre tal tema. Perfeito. Danilo, muito obrigado pelas informações de hoje. E como o tema é muito importante, e tem muito empresário que fica cobrando isso da gente, o que é bastante interessante, contaremos com você aí nas próximas semanas para falar da possibilidade de pagarmos menos imposto. Quem não quer, né, Lilian Flores? Todo mundo quer, meu querido. Não é? Danilo, bom trabalho, bom dia. Bom dia, obrigado pelo espaço e com certeza tem bastante tema para nós abordarmos aí. Legal.